Começa aqui, Mentira Tem Perna Curta, um debate sobre a corrupção dos agentes públicos e a falsidade, a corrupção do dia a dia. Olá, eu sou o Andrew Simek. Eu sou a Carla Xavier. Este é o programa Mentira Tem Perna Curta. Aqui nós vamos discutir a corrupção e a falsidade, tentando entender como elas afetam o nosso dia a dia. Será que a corrupção dos políticos tem alguma coisa a ver com a gente? E será que os pequenos atos de falsidade para levar vantagem no dia a dia também são uma forma de corrupção? Nós vamos debater esses dois temas com vários entrevistados e também fizemos uma enquete. Você vai ouvir no nosso programa a opinião dos adolescentes e também da jornalista Kailaka Yakino. E nós também vamos conversar com autoridades como o ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal. E com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, e ainda o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Biratã Aguiar. Para começar, vamos debater o que a gente ouviu das pessoas nas ruas. Foi feita uma enquete onde foram entrevistadas 52 pessoas para saber a opinião da população. A pergunta é: uma educação inadequada pode influenciar o indivíduo a optar pela corrupção no seu dia a dia? Estamos aqui hoje com a entrevistada Carla Xavier, tem 14 anos e é estudante. Tudo bem? Tudo, muito obrigada por ter me convidado para participar da sua enquete. A enquete, para mim, dependendo da educação que a pessoa receba, eu acho que no futuro ela pode se acabar se tornar uma pessoa corrupta ou não. Mas ela tem duas escolhas, ou ela se torna ou ela não se torna. E também, de vez em quando a família é pobre, acaba empurrando aquela pessoa pro caminho errado. Mesmo sendo criança. As crianças acabam roubando porque não tem comida dentro de casa. E por isso, a educação sempre vai afetar a escolha dessa pessoa. Sim, no momento em que que eu estava passando as assinaturas na enquete, as pessoas procuravam saber o que as outras pessoas votaram, ou seja, as pessoas não tinham uma opinião própria, elas iam a partir do que as outras votaram. Por isso, eu acho que a maioria dos votos foi sim, mas as pessoas não totalmente queriam votar no sim. Eu acho isso uma idiotice. Se a pessoa quisesse votar não, ela tinha esse direito. Se ela quisesse ser igual aos outros só pra se aparecer, pra quê? É a sua opinião, e a opinião de cada um deve ser respeitada. Foram 52 pessoas entrevistadas, nós fomos em escolas, em municípios mais humildes. Também foram entrevistadas pais e avós de adolescentes. 67% das pessoas votaram em sim, 33% votaram em não. Eu acho que uma educação inadequada pode influenciar, sim, o indivíduo a optar pela corrupção. Dependendo do lugar onde ele vive, dependendo do grupo com que ele anda, influencia, sim, a formação do indivíduo. Muito obrigado por ter me convidado para essa entrevista e espero ter colaborado bastante com você. Agora vamos ouvir outros adolescentes sobre esse assunto. O Andrew conversou com a Letícia e a Eliane sobre corrupção. Agora iremos falar com a primeira entrevistada do dia, Letícia Espíndola. Ela tem 15 anos, é estudante e vai votar esse ano. Ela irá expor sua opinião sobre o tema corrupção. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo. Qual é a sua opinião sobre corrupção? Você acompanha denúncias de corrupção? Acompanho, eu gosto de estar sempre informada, né? Por onde você acompanha? Normalmente pela televisão e pela internet. Sua família costuma discutir sobre esse tema com você? Costuma, nós sempre discutimos, né? É um assunto que faz parte do nosso dia a dia e a gente sempre tem que estar discutindo, vendo outras opiniões. Você acha que tem alguma relação com esse tipo de notícia? Tem, sim. Todos temos relação, né, com esses assuntos, corrupção, porque nós temos que cobrar os nossos direitos. Qual é a importância do seu voto para a comunidade? A transformação social, uma vez que daremos a esses representantes o rumo do nosso país, da nossa cidade, da nossa sociedade. O que você considera importante na hora do voto? Escolheremos candidatos a partir de sua história política. Se for candidato à reeleição, se fez bom mandato. Se for novo candidato, pelas suas propostas e se tem a ficha limpa. Obrigado, Letícia, pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Obrigada a você. Agora iremos falar com a mãe da primeira entrevistada, Eliane Alves.
Obrigado pela participação aqui na rádio. Eu é que agradeço. Eliane, como você vê a interação da sua filha Letícia com esse assunto? Vejo com alegria, porque é importante que todas as pessoas façam parte do dia a dia da nossa cidade, da vida política da nossa cidade, do nosso país, uma vez que é tão importante a gente saber nas mãos de quem nós estamos, porque são essas pessoas que fazem a gestão do dinheiro público, que devem destinar com decência e responsabilidade os recursos que vêm do patrimônio público para que todas as pessoas tenham direito à saúde, educação. E eu fico feliz por minha filha se interessar por esse tema e me tranquiliza, porque as pessoas que não se interam do assunto normalmente votam em políticos que não merecem, que praticam atos de corrupção e acabam sendo reeleitos. Qual é a sua percepção sobre esse assunto? Olha, Andrew, é com tristeza que a gente fica sabendo que o nosso país, um país tão grande e bom, ainda sofre muito os danos da corrupção. Todos perdemos com a corrupção, porque deixamos de ter uma vida melhor, pessoas de classe mais baixa deixam de ter acesso a coisas melhores por conta de desvios de recursos públicos por parte de políticos e, no geral, não são só políticos que praticam corrupção. No nosso dia a dia, a gente vê muito exemplo de pessoas que se corrompem e que corrompem outras pessoas, né? Seja no serviço público, seja na sua vida cotidiana. Ok, então, Eliane, obrigado pela sua participação. Obrigada a você também. Estou falando com Kalinka Iakilto, jornalista de esportes e assessoria de imprensa. Kalinka, muito obrigado pela sua participação. Não tem de quê. Eu gostaria de saber como você trabalha com jornalismo. A falsidade no seu trabalho acontece diariamente com você ou com pessoas de seu relacionamento? Olha, eu acho que a falsidade, ela sempre vai existir, né? Eu não posso dizer que todo dia no meu trabalho aconteça isso comigo, mas com certeza acontece com alguém. Isso com certeza. E se você descobrisse que a pessoa que foi falsa com você tivesse te prejudicando para poder ganhar um espaço no seu lugar, como você ia reagir a essa situação? Olha, isso já aconteceu comigo, né? A minha reação foi a seguinte: eu simplesmente evitei essa pessoa, eu tratava com ela estritamente profissional e eu não fiz nada para que ela, por exemplo, se desse mal ou coisa assim, porque eu acho que esse tipo de pessoas, pessoas que são falsas, elas acabam se dando mal por si só, porque ninguém consegue mentir o tempo todo, né? Então acaba que uma hora a pessoa acaba mostrando que ela realmente é para todo mundo. Você já teve que ser falsa com alguém por causa de algum tipo de situação? Já, no sentido assim, às vezes tem pessoas que você não gosta muito, mas você tem que lidar, principalmente no meio de trabalho, né? Que você tem que tratar bem e tudo mais. Claro, todo mundo tem sempre que tratar bem as pessoas, mas às vezes eu me sinto um pouco falsa, assim, quando você tem que rir para uma pessoa que você não gosta muito, né? Mas enfim, já aconteceu. E como você também é assessora de imprensa, muitas pessoas já foi procurar você por causa de alguma dúvida, alguma tristeza por causa dessa falsidade, se abriram com você e acabaram confessando o crime? Olha, no trabalho já aconteceu, tá? Acontece mais assim de pessoas que são nossas amigas, às vezes comentar de questões delas, né? De pessoas que foram falsas com elas. É mais fácil uma pessoa que é amiga vir se abrir com a gente do que uma pessoa de trabalho que nem sempre você tem muito contato. Mas com certeza sempre acontece. Já aconteceu sim de pessoas virem falar que estão se sentindo prejudicadas por conta de pessoas que passaram na frente delas no trabalho, né? Agora, nem sempre isso é uma questão de falsidade, porque também pode ser subjetivo, né? Essa questão da falsidade, né? Kalinka, você considera falsidade e corrupção a mesma coisa ou você considera coisas distintas?
Não, eu considero distintas. Por quê? Pelo seguinte, a falsidade, na minha opinião, por exemplo, você pode ser falso, como eu falei, né, com uma pessoa que você não gosta muito, mas isso não significa que você vai ser corrupta, que você vai passar por cima de alguns valores, né, por exemplo, numa fila, né, se você furar uma fila, você está corrompendo de alguma forma o sistema, né, porque todo mundo que está ali está esperando. Agora, você dá um oi e fala, oi, tudo bem, para uma pessoa que você não gosta muito, você até pode estar sendo falsa, mas não está sendo corrupta, né? Muito obrigada, Kalinka Inhakilto, pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço e disponho. Nós vamos agora a um intervalo e no próximo bloco você vai saber a opinião que uma psicóloga tem sobre corrupção. Até já! Voltamos a apresentar o programa Mentira Tem Perna Curta e vamos a uma entrevista exclusiva. Olá, professora. Olá, Carla. Tudo bom? Tudo bom, e você? Muito obrigada pela participação da senhora aqui, né, no nosso projeto. Eu vou começar a fazer algumas perguntas para a senhora, como eu disse, como da falsidade. Ok. Professora, a falsidade pode fazer a pessoa se corromper para levá-la a se tornar uma pessoa corrupta? Complexa a sua pergunta. Porque você está pressupondo a falsidade no outro, no modelo. Isso. Né? Levando o jovem a se comportar de uma ou de outra forma. A questão é que a falsidade colocada para o outro não se coloca como falsidade. Nós estamos supondo que se o outro vai seguir o modelo, achar que aquela é uma forma correta de comportamento, é porque ele está considerando o seu modelo viável, não falso. A falsidade está em quem a produz, em quem a constrói, né? Não quer dizer que o outro perceba o falso como tal. Ah, sim. Então, nas relações sociais que nós vamos construindo durante a nossa formação, desde pequenos, jovens, na escola, na família, com os amigos, a gente está pressupondo que o outro não é falso, por isso nós nos damos com ele, por isso nós gostamos dele, e aí a tendência é aceitar o modelo e, portanto, não é a falsidade que vai criar a ideia de corrupção, mas é a relação afetiva que se tem com aquele que eventualmente é falso. E a falsidade, desde criança, pode acabar afetando essa pessoa a partir do seu crescimento? Então, acho que isso vale como exemplo do que eu dizia antes. Se essa criança está criando num meio afetivo, entre pessoas nas quais ela acredita, pessoas com as quais ela tem relação de afeto, ela vê naquelas relações um modo correto de funcionar. Ela não julga de antemão se aquilo é falso ou não. Então, é o modo como ela aprende. Então, isso faz parte da história das pessoas. A questão da falsidade ou a questão da corrupção é algo que vem sendo construído nas relações como algo aceitável ou não, né? É moral ou não ser falso, né? É moral ou não ser corrupto. Essa é uma discussão social. Agora, as relações das pessoas que aceitam esta forma de ser tendem a estar contidas nas pessoas com as quais esses modelos têm suas relações, na família, na escola e assim por diante. Então, existe uma formação destas pessoas num meio que supõe ser correto se comportar de tal ou qual maneira, corrupto ou falso. A senhora acha que um adolescente que vê os casos de corrupção, vê que a maioria das pessoas que praticam esses casos não são impunes, ele pode pegar isso como exemplo para dizer, eu não vou ser pego e eu vou praticar esses atos ilícitos? Olha,
talvez o resultado aparente seja esse. Eu só não acho que essa seja a forma de construção. Não é que a pessoa pensa, ele não foi punido, então vou fazer igual. As pessoas passam a achar que aquela é uma forma correta e natural entre aspas, como se fosse correta de se comportar. E aí as pessoas passam a fazer isso. E como resolvem os assuntos desta forma, repetem e ampliam a sua forma de ser. Por exemplo, a gente não tende a achar que é corrupção, dá uma cervejinha para o guarda para ele não multar. Só que esse não é um jeitinho correto, certo? E, no entanto, se faz, aí diz que todo mundo faz, e não vê nada de mal nisso. E não percebe isso com a gravidade de alguma coisa como um ato corrupto. Porque parece menos importante do que os grandes atos de corrupção. Porque os grandes atos de corrupção estão, em geral, ligados com dinheiro público, com o fato da sociedade como um todo perder em função da corrupção, etc. Só que há níveis de corrupção que também acontecem individualmente, né? São solucionados de formas individuais. Então, as pessoas crescendo numa sociedade em que isto vai acontecendo, a pessoa aprende esses valores como corretos e não vê nada de mal em fazer isso. Não é todo mundo que faz que acha errado, né? Há que ter uma consciência do ato ilícito para perceber que o que está fazendo, olha, eu não vou ser punido, tudo bem eu fazer, né? Em geral, as pessoas jovens ou pequenos talvez não percebam isso como passível de punição, porque não veem os outros serem punidos. Não quer dizer que ele reflete, eu vou fazer porque eu não vou ser punido. Quanto maior, né, quanto mais crítica a educação, quanto mais reflexiva a educação, daí a importância de uma educação reflexiva, né? Quanto mais isso ocorre, mais a pessoa tem capacidade de perceber que alguns atos são passíveis de punição porque eles prejudicam as próprias relações sociais. A falsidade pode ser considerado algum tipo de distúrbio? Não. Eu acho que precisa estar num nível patológico para ser considerado distúrbio, mas, na verdade, numa sociedade em que se dá muito valor às aparências, em que se dá muito valor a status, etc., então, às vezes, a falsidade ela acontece para poder dar conta, para poder satisfazer essas expectativas sociais. E, portanto, não é uma questão de distúrbio, é uma questão de como as pessoas formulam as suas prioridades, como é que elas percebem que vão poder ou não se inserir na sociedade da maneira como querem. De novo, tanto na questão da corrupção como da falsidade, é a história desta sociedade que leva a isso. É como essa sociedade foi se constituindo e, entre aspas, ensinando os seus membros, né, todo mundo nas relações nessa sociedade, como é que foram aprendendo a ser de uma forma que a sociedade como um todo aceita e considera correto. Sim, e a corrupção, a senhora acha que começa em casa ou vai a partir da rua? Olha, não tem uma ou outra instância, né? Eu acho que são todas interligadas. Se em casa repercutem os atos mais amplos, né? Sem uma crítica, então a criança vai ser educada numa direção.
se na família a gente tem condição de discutir as formas de resolução de problemas, levando em conta o conjunto das pessoas e não só cada um. Se essas coisas são discutidas, vai se permitindo uma melhor percepção, né, das consequências das nossas ações. Então, portanto, não é num ou no outro lugar. A família é só um microcosmo da sociedade onde ela está inserida. Professora, o que leva o indivíduo a optar pela corrupção no seu dia a dia? O que leva o indivíduo por optar? Pela corrupção no seu dia a dia. Bom, eu não acho que corrupção seja uma opção. Na verdade, eu acho que as crianças, os jovens, eles vivenciam relações e essas relações vão se tornando parte da sua forma de construção do seu dia a dia. Então, se essas formas não vêm junto com uma valoração, eles não a fazem espontaneamente, isso não é natural. Se aprende a valorar as coisas na sociedade em que se vive. Se a corrupção é vista como algo aceitável, etc., é assim que se aprende. O significado de corrupção que ele aprende é de uma coisa possível. E aí ele vai fazê-la como algo que faz parte do seu repertório, né? No caso do brasileiro, a gente tem diferentes níveis de ações, algumas que são tidas como corriqueiras e que a gente chama de jeitinho brasileiro, e que nem por isso deixam de ser um ato de corrupção, mas que na nossa sociedade são aceitos como se isto fosse uma relação possível. E aí a corrupção acaba sendo um nível, né, mais complexo dessa relação e que o jovem aprende ou não aprende os limites disso através das ações que são historicamente formuladas na nossa sociedade. Sim, e uma educação inadequada pode influenciar o indivíduo a optar pela corrupção? Se a gente chamar de educação inadequada esta convivência com esta história que ajuda o indivíduo a formular o significado de corrupção como algo possível, sim. Não existe uma educação adequada ou inadequada. Existem formas de relação, todas elas fazem parte da educação do indivíduo. E aí é a valoração delas na história que vai ajudar o jovem a formular as ações como positivas ou negativas. Sim, então obrigado pela participação. Não por isso. Você está ouvindo o programa Mentira Tem Perna Curta. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco você vai ouvir 2 entrevistas exclusivas. Com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, e com o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. Até já! Voltamos a apresentar o programa Mentira Tem Perna Curta, um debate sobre corrupção. Eu sou Carla Xavier. E eu sou o Wendel Simek. Você vai ouvir 2 entrevistas exclusivas. A primeira é com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, e a segunda é com o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. Agora nós estamos aqui com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, que vai falar sobre corrupção e falsidade com a gente. Obrigado, ministro, pela participação. Como o senhor acha que a corrupção afeta a população? Bom, primeiro eu quero cumprimentar vocês todos aí pelo trabalho que estão fazendo, pelo interesse demonstrado por temas que dizem respeito a toda a sociedade, né, desde a mais tenra idade até aqueles mais idosos. E claro que a corrupção afeta a sociedade é porque toda corrupção tem um agente público envolvido. Não há corrupção no Brasil sem que tenha participação efetiva de um funcionário público. Seja ele praticando um ato ativamente, seja ele se sujeitando à prática de determinado ato.
dinheiro da corrupção é dinheiro que poderia estar sendo empregado em saúde, educação, saneamento básico, escolas, enfim, tudo aquilo que a população brasileira ainda necessita e muito. Essa é a ligação entre a corrupção e o mal que ela pode proporcionar à sociedade. Ok. O que falta para que a população exclua de vez as autoridades corruptas? Bom, em primeiro lugar, a população tem que estar atenta no sentido de acompanhar melhor os fatos políticos, ou seja, a nossa população não pode ser tão passiva e tão, às vezes, desinteressada. Somente quando surge um caso escabroso, né, como estamos vivenciando hoje, é que parece que a população se mobiliza. O que ela precisa ter é repassar, em primeiro lugar, a sua indignação. E, segundo, cobrar dos órgãos institucionais envolvidos com o combate à corrupção, para que esses órgãos tenham a sensação de que a população não admite mais a impunidade. O corrupto só é corrupto porque ele tem a sensação de que nunca vai ser punido. Agora, olhando por outro olhar, com o senhor já aconteceu algum tipo de falsidade? Praticado por mim, não. Mas praticado por outros, talvez. E se o senhor soubesse qual foi essa pessoa, ela já teria no seu dia a dia, no seu convívio? Claro que não. E uma falsidade não precisa ser uma falsidade grave. Basta que seja tirar proveito em tudo, não ter algum critério ético, não ser, digamos assim, praticar algum tipo de inconfidência em relação a alguma ponderação, algum pensamento que foi, né, dado a ela como confiança. Então, isso aí, de certa forma, é uma falta de uma atitude moral, porque a ética, a moral, é uma coisa que, claro, nem todos nós trazemos isso de casa por insuficiência, muitas vezes, de orientação dos nossos próprios familiares, da situação econômica, etc, etc. Mas todos nós sabemos, quando praticamos um ato que seja moralmente aceitável ou quando praticamos um ato que nós já sabemos que não é ética ou moralmente aceitável. Isso desde pequenos. Ok. Ministro, qual é a relação da corrupção do dia a dia com a corrupção das autoridades? Veja bem que isso há uma certa ligação. Se nós formos coniventes com aquela prática do dia a dia, que parece ser uma pequena infração, aquela prática de tirar proveito em tudo, nós estamos, de certa forma, demonstrando que com atos maiores nós também poderemos ser, de certa forma, desligados desse tipo de atividade. Ou seja, se combate a corrupção com a prática de atos éticos desde as pequenas coisas do dia a dia, para que isso sirva de exemplo também para os outros. Ok, então obrigado, ministro, pela participação. Obrigado a vocês todos e parabéns pelo trabalho. Estamos aqui com o ministro Joaquim Barbosa. Obrigado, ministro, pela participação. Qual é a sua visão sobre corrupção? Corrupção é uma doença social que tem efeitos nocivos e nefastos na sociedade como um todo, mas especialmente sobre a juventude, a adolescência, pessoas que estão ainda no seu período formativo, não é? Porque esses atos de corrupção, eles não se confinam em si mesmos. Eles têm uma potencialidade muito grande de produzir esses efeitos nocivos em diversas facetas da vida social. Felizes são os países que conseguiram, pelo menos, reduzir substancialmente a corrupção, porque é praticamente impossível eliminar a corrupção. Sempre onde houver dinheiro e sempre onde houver muito dinheiro,
parcela de corrupção sempre estará presente. Mas a diferença é que há países que, através de políticas duras de repressão, conseguiram diminuir sensivelmente a corrupção, ou pelo menos a cessação de corrupção. E como o senhor acha que pode uma medida a ser usada no Brasil que poderia diminuir os casos de corrupção? No Brasil, um componente essencial do problema da corrupção é a nossa inaptidão, a nossa incapacidade a coibir, a punir. Então, a impunidade de atos de corrupção é um fator seríssimo aqui no Brasil, porque ele encoraja outros atos de corrupção. O indivíduo que praticou atos de corrupção no início da sua vida profissional e conseguiu se livrar de qualquer punição é um indivíduo que vai reincidir nessa prática eternamente. E nós temos dezenas de exemplos no Brasil de atos de corrupção que permaneceram impunes. Em que a corrupção afeta as crianças e os adolescentes? Eu já disse, a corrupção ela afeta todo o tecido social, mas com especial ênfase as crianças e adolescentes, porque elas estão no seu período formativo. A pessoa crescer, não é? Formar a sua personalidade num ambiente em que ela já percebe a disseminação de práticas de corrupção, isso vai ser muito ruim para o futuro dela. Ela vai se tornar uma pessoa blasé, incrédula nas instituições e nas pessoas, numa idade ainda muito jovem. O que para o senhor significa ser uma pessoa falsa? Uma pessoa sem compromisso com a verdade. O senhor, como já está acostumado, o senhor já se acostumou com pessoas falsas ao seu redor? Já. Isso faz parte da convivência social. E como a falsidade pode atingir as crianças e os adolescentes? De maneira muito negativa. Mas isso é uma questão também que se resolve muito em casa, né? O diálogo franco dos pais com os filhos, em que sempre prevaleça a verdade, sem subterfúgios, sem meias verdades, isso ajuda muito. E na sua época de adolescente, acontecia muitos tipos de falsidade com o senhor quando você estava correndo atrás de chegar em algum lugar na sua vida, até chegar hoje a ser um ministro? Na minha adolescência, na minha juventude e hoje, continua acontecendo do mesmo jeito. Agora eu vou passar para o Cássio Eduardo. O senhor concorda com a visão de várias pessoas em relação ao nosso país, caracterizando-o como um país com a população esquecida em relação aos seus políticos? Esquecida? Não entendi bem a pergunta. Porque muitas pessoas dizem que nosso país é esquecido porque, por exemplo, um político que há praticado de corrupção há um tempo atrás e que depois, alguns anos depois, volta a ser eleito pelo mesmo povo que queria que ele saísse há um tempo atrás. A questão não é bem que essa pessoa seja esquecida, é que a memória do brasileiro é uma memória curta, não é? Ele esquece em muito pouco tempo as más práticas que agentes públicos cometem ao longo da sua vida e num momento ulterior acabam dando um voto de confiança nessa pessoa. Mas isso é, a meu ver, é um aspecto periférico da questão. Na verdade, o que falta entre nós é uma mais sólida educação política, uma maior discussão clara dos problemas sociais do país, né? Problemas políticos. Falta no nosso país algo fundamental, que é uma maior pluralidade de pontos de vista sobre os diversos assuntos. O Brasil
é um país quase do ponto de vista único. É uma mesmice só, as mesmas pessoas repetindo sempre os mesmos assuntos. E isso é consequência dessa falta de pluralismo, especialmente nos meios de comunicação. Qual a sua expectativa em ver o Brasil sediar grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016? Minha expectativa é mitigada. Por um lado, como eu gosto muito de esporte, eu acho extremamente positivo. Mas, por outro lado, eu me preocupo com o custo disso. O custo pode vir a ser exorbitante. Mas, digamos que, por enquanto, eu mantenho uma visão positiva desses eventos. Eu espero que o país se organize, não improvise e se prepare convenientemente, devidamente para sediar esses dois grandes eventos. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem quase 21 anos de existência. Por que ele é ignorado e desrespeitado por muitos? Voltamos ao velho problema, não é? Da educação política, o problema da cidadania, porque, em geral, as vítimas desse descumprimento, dessa violação do Estatuto, são pessoas de classes sociais menos avantajadas. Qual mensagem o senhor deixa para as crianças e adolescentes do nosso Brasil? Olha, são várias mensagens. Primeiro, que elas procurem se inteirar, procurem se informar sobre os aspectos mais relevantes da nossa sociedade. Nenhum tema é tabu. Qualquer tema é de importância para uma criança e adolescente, vai ser-lhe útil no futuro, né? É excelente para a criança, para o adolescente, para a sua formação, a prática de esporte, o interesse por esporte. Mas é importante ter o cuidado para que esses temas não tornem uma obsessão, porque a vida é muito mais rica do que só isso, né? Nós vivemos num país que tem uma cultura monoesportiva, ou seja, praticamente só se fala em futebol, mas há tantos outros esportes interessantes. Mas esporte é importante? Mas é tantas outras coisas, e muitas vezes o esporte, o acompanhamento do esporte, não a prática, faz com que a criança e o adolescente perca ou não tenha acesso a essas outras coisas interessantes que existem por aí. Por exemplo, a música, o teatro, as viagens. Isso é tão ou mais enriquecedor do que o esporte. Agradecemos a presença e participação do ministro Joaquim Barbosa. Bom, eu é que agradeço, foi um prazer falar com vocês. E gostaria de parabenizar a todos pela inteligência, pelo interesse por assuntos tão relevantes. Continuem assim, vocês terão um grande futuro. Muito obrigado. Este é o programa Mentira Tem Perna Curta. Você acabou de ouvir 2 entrevistas exclusivas com o ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal e com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp. Vamos a mais um intervalo. E no próximo bloco você vai ouvir uma entrevista exclusiva com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Ubiratã Aguiar. Voltamos com o programa Mentira Tem Perna Curta, um debate sobre corrupção. E nós vamos ouvir agora mais uma entrevista exclusiva. Estamos aqui com o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, ministro Ubiratã Aguiar. Ministro, obrigado pela entrevista.
O senhor pode começar nos respondendo se o senhor acha que uma educação inadequada pode influenciar o indivíduo a optar pela corrupção no seu dia a dia. Sem dúvida que influencia, porque a educação não é só o ensino é muito importante, porque traz a doutrina, traz a profissionalização, mas a formação integra a educação, e a formação traz o conteúdo ético, moral, traz o conteúdo de família, traz o conteúdo de crença religiosa, de civismo. Isso é que formata o cidadão. Se você tem um profissional, por mais qualificado que ele seja, mas não sendo cidadão, ele vai causar um dano muito grande à sociedade. Por essa razão, se for de forma inadequada, como você me pergunta, essa educação que é ministrada, o resultado vai ser um país contaminado pela corrupção, pelos desvios de conduta que vão levar realmente à descrença da sociedade nos seus dirigentes. Qual é a função do TCU? E quando surge um caso de corrupção, quais são as medidas tomadas? O TCU é um órgão de controle. A Constituição, quando previu do artigo 70 ao 74, um tribunal que exercesse o controle externo, independente dos 3 poderes, porque o tribunal é bom que se diga, ele é independente dos 3 poderes, porque se ele não fosse independente, não poderia fiscalizar esses poderes. E a nossa missão é de acompanhar a aplicação dos recursos federais, para onde for, município, estado, dentro da própria União. Então nós temos que acompanhar a aplicação desses recursos. E nós adotamos dois posicionamentos. Um posicionamento preventivo, quer dizer, aquela ação pedagógica, de orientação, de evitar que o gestor incida em erro, cometa irregularidades. E a outra é que quando não há mais possibilidade de fazer qualquer correção preventiva, vem a parte sancionadora. Aí nós vamos julgar os processos, vamos apontar as responsabilidades de quem deu causa às irregularidades, puni-los com multa, com nota de improbidade administrativa, quer dizer, para que ele não possa exercer função pública, quando a empresa, a inidoneidade para que ela não possa também atuar no serviço público, e vamos remeter também para que o Poder Judiciário possa, então, através de ação que vai ser proposta, fazer com que os recursos desviados e as multas aplicadas sejam realmente pagas ao erário para cobrir aquilo de desvio que foi realizado. Então, é uma função importante. A empresa privada, ela prosperou porque ela tem o controle presente em toda a sua atuação. O poder público não pode ser diferente. Ministro, eu gostaria de saber como a falsidade atrapalha o seu serviço. Como? A falsidade atrapalha o serviço. Olha, tudo que não se lastreia na verdade, tudo que não tem como base o compromisso com a transparência, com a forma clara de atuar, prejudica sobremaneira. Então, se os dados que orientam, que instruem um processo são dados falsos, então, obviamente, vai merecer uma atenção nossa e responsabilizar quem instruiu com dados, com elementos falsos, um processo, porque eles têm que expressar a realidade de tudo quanto acontece. A falsidade, na sua época de adolescente, atrapalhou o seu crescimento? Olha, eu tive a felicidade de nascer num lar onde meus pais diziam de que se nós disséssemos a verdade, nós seríamos absolvidos de qualquer castigo. Mas se nós mentíssemos, nós responderíamos seriamente e severamente dentro das punições que naquela época existiam. Então, eu já construí minha vida a partir de um momento em que dizer a verdade ajuda a construir, ajuda a fazer com que você cresça como pessoa humana. A mentira não se sustenta por muito tempo. Tanto é que é o ditado popular, que ela tem pernas curtas. Bem, ministro, a gente queria saber algumas informações. Por exemplo, uma coisa que a população se pergunta, que é onde ela percebe o trabalho do tribunal.
O trabalho do tribunal, ele está sendo melhor observado, porque antes nós ficávamos aqui muito calados, muito silenciosos, julgávamos e não dizíamos para a sociedade o que estávamos fazendo, dentro de um princípio que domina o Poder Judiciário, de que o juiz só fala no processo. Mas nós entendemos que era importante sair de dentro das quatro paredes para esclarecer à sociedade o que nós fazemos. E tanto isso é verdade que hoje o controle social, que é fundamental para um órgão como o nosso, o ano passado, o ano de 2009, nós tivemos 12 mil denúncias recebidas pela ouvidoria, o que mostra que a sociedade está se interessando em trazer as irregularidades para que o tribunal adote providências para coibir e punir os responsáveis. Bem, a gente queria saber como é que é a estrutura do tribunal. O tribunal dispõe de uma estrutura de um quadro de pessoal, todo ele concursado. Eu faço votos que você faça um concurso, venha para cá, porque isso é um quadro excepcional. Nós fazemos, aqui nós temos os auditores, que são aqueles que têm curso superior, que vão fazer as auditorias, as fiscalizações. Nós temos um quadro técnico de nível médio, que é o que nos dá apoio, faz a instrução dos processos. Nós temos o Ministério Público, que atua junto ao tribunal, e nós temos o colegiado, que são os ministros que, a partir dos processos que tem os pareceres, os relatórios técnicos e tem os pareceres do Ministério Público, ele examina, emite um voto, um acórdão, que é a decisão, é posto a votos e o julgamento então se processa. E aquela decisão que tem a maioria dos votos, a unanimidade dos votos, passa a prevalecer como decisão a ser adotada pelos órgãos da administração pública. De que forma o TCU auxilia o Congresso Nacional? Auxilia de várias formas. O Congresso nos pede auditorias. O que são essas auditorias? São aquelas fiscalizações que nós vamos fazer em obras, quer sejam obras físicas, obras rodoviárias, aeroportuárias, obras no campo da energia, hidroelétricas, obras relativas ao meio ambiente, como também em programas governamentais. Você tem um programa Bolsa Família, você tem um programa Dinheiro Direto na Escola, você tem um programa da alimentação escolar, você tem um programa do SUS, que é o programa também do Saúde e Família. Então nós vamos fiscalizar esse programa para saber se eles realmente estão cumprindo com a sua finalidade, se os recursos que estão sendo transferidos estão sendo empregados devidamente, e tudo isso nós auxiliamos o Congresso Nacional, não só atendendo quando eles nos pedem, mas mesmo quando não somos solicitados, nós encaminhamos até o dia 30 de setembro um relatório sobre as obras que estão em execução, dizendo aquelas que têm as suas principais irregularidades. E, ao final de cada ano, na análise das contas governamentais, aí nós fazemos uma análise geral de todos os setores da administração pública. Bem, algumas obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foram paradas pelo tribunal, percebendo irregularidades. Os governantes culpam o TCU pela lentidão para o término das obras. Por que o tribunal toma essa culpa? Primeiro, o tribunal encaminha ao Congresso Nacional um parecer técnico, fruto de um estudo realizado por técnicos altamente qualificados, em que, quando eles verificam desvios de recursos, quer seja no superfaturamento ou no sobrepreço, quando eles verificam conluio, quer dizer, uma reunião de empresas para poder cometer irregularidades as mais variadas, fraudes. Então, a partir daquele momento, nós temos o dever legal, fruto da Lei de Diretriz Orçamentária, de comunicar ao Congresso que existem aquelas irregularidades na obra. E o Congresso tem a competência, tem a soberania de manter, ou seja, de acolher ou não aquele parecer técnico que nós apresentamos e votados pelo plenário da Casa. Historicamente, desde 1997, nós temos, o Congresso Nacional tem acolhido tudo quanto o tribunal
há mandado para lá. Agora, um detalhe, temos feito todo o possível para não paralisar obras. Nós, quando verificamos que essa obra está saindo por um preço muito maior do que o preço do mercado, ora, você vai construir sua casa. Se você constrói sua casa por R$2.000 o metro quadrado, como é que uma pessoa que vai fazer uma construção civil do mesmo tipo no serviço público vai cobrar R$4.000? Então está cobrando mais do que o preço de mercado. Então isso não é correto. Então o tribunal vai atuar para preservar um dinheiro que é de todos nós, é da sociedade, porque o governo somos todos nós. Então nós fazemos o seguinte: em cada parcela que vai ser paga àquela empresa, nós vamos mandar fazer uma retenção, quer dizer, pegar uma parcela, vai ficar retida, e esse conjunto do dinheiro que vai ficar retido, ao final do processo, se ficar comprovado de que o preço estava maior, nós já guardamos o dinheiro que era do governo, preservamos o dinheiro do governo, o dinheiro do povo. Se eles comprovarem de que havia necessidade, que era realmente necessário aqueles gastos, será devolvido para eles. Em outros casos, nós pedimos garantias reais. O que são garantias reais? São garantias que a empresa dá no valor daquele valor que tenha sido calculado como sobrepreço, é uma fiança bancária, bem que possa responder por aquele valor, e ao final, se também ficar comprovado de que a empresa tem razão, a garantia será devolvida. Se não, ela vai ficar para proteger o Tesouro Brasileiro. Então, esse é o papel do tribunal. Nós não temos intuito nenhum de que as obras fiquem paralisadas. Somos brasileiros como qualquer outro. E estamos aqui para ajudar esse país a se desenvolver. E o OCA, Orçamento Criança e Adolescente, como ele é trabalhado no TCU? Nós temos uma atenção toda especial aos programas sociais. A criança, o adolescente, tem da nossa parte toda uma atenção, porque se o tribunal trabalha no presente, é com os olhos postos no futuro. E a criança e o adolescente é o nosso amanhã. Se nós não investirmos, se nós não cuidarmos com atenção do nosso futuro, as perspectivas são sombrias. Portanto, todo o nosso quadro de pessoal que atua nos programas governamentais, quando cuidam de programas relacionados à infância e à adolescência, tem a melhor atenção de nossa parte. E os investimentos para os grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar? A Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de Verão do Rio de Janeiro de 2016. O que o TCU está fazendo em relação ao assunto? Nós já designamos um relator que vai coordenar toda essa área, tudo quanto diga respeito vai para as mãos de um só relator, de forma a simplificar o processo. E foi sorteado o ministro Valmir Campelo, que é quem vai coordenar tudo quanto diga respeito à Copa do Mundo. Da mesma forma que nós pedimos à Procuradoria, ao Ministério Público, junto ao Tribunal, que também possa fazer a indicação de um representante do Ministério Público para fazer esse acompanhamento. Agora, nós temos nessa fase uma ação preventiva. Nós estamos querendo colaborar, orientando, aconselhando, examinando o que já foi feito, pedindo que todos os estudos que tenham sido realizados possam ser encaminhados para cá, para que nós possamos, por fim, dar a nossa colaboração, dar a nossa participação, de forma que a Copa do Mundo e as Olimpíadas possam ocorrer dentro de uma normalidade, sem desvio de recursos. Como o TCU influencia as decisões dos governantes? Olha, eu, sinceramente, como governante, eu pediria todo dia o apoio do tribunal, porque o nosso intuito é de ajudar, de evitar que hajam irregularidades, e a influência que possa haver será aquela influência no sentido melhor possível, de colaborar, de ajudar, de fazer com que seja um país que cresça pela ética, pelos princípios da transparência, da economicidade, da impessoalidade e, acima de tudo, da moralidade. E a transparência, ela realmente acontece? Ele já tem um site do governo que busca apresentar as contas, os gastos feitos por ele. Quanto mais
se presta contas, melhor para o país, que mostra que a democracia se assenta na clareza, na abertura, na discussão do emprego dos recursos públicos. Há uma ideia equivocada que ainda perdura. Muitas vezes entende-se governo, quando fala governo, entende-se o governante. Quando governo somos todos nós. Num condomínio, o síndico faz a reunião com todos os condôminos e diz: olha, eu recebi tanto da mensalidade de cada um, da prestação, da contribuição de cada um, e isso foi gasto dessa maneira. Olha, tivemos que fazer conserto no elevador, tivemos que fazer problema de jardinagem, enfim, presta conta de tudo, porque aquilo é o nosso dinheiro. Nada mais é diferente em se tratando do governo. O governo é alguém que, em nome de todos nós, está no executivo, ou alguns de nós que está no legislativo ou no judiciário, realmente para cumprir a sua finalidade. Um executando, outro fazendo as leis e fiscalizando, e outro aplicando a lei. E para finalizar, a gente queria saber qual a mensagem que você poderia deixar em relação ao trabalho do tribunal para as crianças e adolescentes do Brasil. Eu poderia dizer que vocês têm um papel muito importante, porque no momento que essa consciência cidadã, esse interesse em conhecer o país, esse envolvimento da criança, do adolescente com os problemas nacionais, nos dá uma visibilidade de que no amanhã nós teremos uma sociedade muito mais politizada, muito mais comprometida, muito mais engajada com os problemas nacionais. Eu fico triste quando as pessoas dizem: eu não tenho nada a ver com isso, eu vou cuidar de minha vida, eles que foram eleitos que cuidem. Não! Todos nós somos responsáveis por esse país. O Brasil depende dos seus jovens, depende dos seus adultos, depende dos seus velhos, porque uma nação é um conjunto de pessoas com as mesmas ideias, com os mesmos sonhos, com os mesmos ideais. E o nosso ideal deve ser o ideal de uma sociedade democrática, onde haja justiça social e onde não haja tanta concentração de renda. Como o senhor vê o preconceito com os homossexuais? Primeiro que tudo, não há que haver preconceito. Cada cidadão, ele constrói o seu caminho, constrói a sua vida, faz as suas opções. E as opções de cada um, dentro daquelas liberdades do pensamento, dentro das liberdades de crença, dentro das garantias individuais, a Constituição ampara. Então, não há que haver preconceito em razão de cor, em razão de sexo, de ideologia, de crença religiosa. Senão não estaremos dentro de um Estado democrático de direito. É direito do adolescente escolher e revelar sua opção sexual? Olha, eu acho que cada pessoa, ela conduz dentro de si a liberdade do seu pensamento. E cada um vai fazendo a proporção em que se julga apto a falar, apto a dizer. Se o adolescente já adquiriu realmente a maturidade necessária ou o conhecimento necessário e se sente à vontade para externar seu pensamento, coibir seria um ato contrário ao sentimento democrático, que é o da liberdade do pensamento. Agora, eu diria o seguinte: você olha para uma árvore e vê muitas vezes frutos verdes, frutos maduros ou frutos que já passaram da estação e do seu tempo e do seu momento. Mas de qualquer momento todos são frutos. Cada um no seu sabor é que vai escolher o momento de degustá-lo. Nós da Rádio Justiça agradecemos a ilustre presença do ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar. Muito obrigado. Olha, nós é que agradecemos. Não é todo dia que você tem a felicidade de se sentir mais jovem. Eu acho que com a participação de vocês, eu devo ter rejuvenescido alguns anos e voltados ao banco da escola. E nós estamos chegando ao fim com o programa Mentira Tem Perna Curta. Queremos deixar uma mensagem. A mentira tem a perna muito curta. E não adianta você criticar os políticos se você não fiscaliza eles e se você faz corrupção no seu dia a dia. Querer levar vantagem em cima dos outros também é falsidade. E falsidade é corrupção.
Este é o programa Mentira Tem Perna Curta. Projeto e roteiro, Carla Xavier e Andrew Simek. Participação de Cássio Eduardo. Produção, Gina Silveira, Priscila Patterson e Eva Queiroz. Supervisão, Juliana Batista e Viviane Yanagi. Sonoplastia, Marcos Tavares. Coordenação, Madeleine Lasco. Rádio Justiça 104.7 FM.